Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série. Hoje é o nosso terceiro episódio. Nós vamos continuar em falando sobre quem é o seu amor e saindo do sistema do mundo para o amor do Pai. No dia de hoje, nós vamos falar sobre a cobiça dos olhos. Nós vamos continuar lá no livro de 1 João, capítulo 2, no versículo 16. Nós vamos pegar, ontem nós falamos sobre a cobiça da carne, hoje nós vamos falar sobre a cobiça dos olhos e amanhã nós vamos falar sobre a ostentação. Mas hoje nós vamos entender o que é a cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos, epitimia ton optimum, no grego, é um conceito bíblico que descreve a porta de entrada para a maioria das tentações humanas. Ela não se trata apenas do ato físico de enxergar, mas do desejo desordenado que nasce a partir do que vemos. Para a Bíblia, o olho não é apenas um órgão receptor. Ele é um captador, uma janela que envia sinais diretamente ao coração. Aqui está o que a Bíblia nos diz sobre isso. A janela da alma e a luz interior. Jesus ensina em Mateus 6, 22 até o 22 e 23 que o olho funciona como uma lâmpada. Se o seu olho for focado no que é bom e generoso, sua vida terá clareza. Se o seu olhar for mau, focado no que pertence ao outro ou no que é impuro, sua alma ficará nas trevas. Bem forte isso. O que significa? A cobiça dos olhos distorce a percepção da realidade. Você deixa de ver as bênçãos que tem para focar apenas no que precisa, naquilo que você precisa ter para ser feliz. Eu preciso daquela mulher para ser feliz. Eu preciso daquele homem para ser feliz. Eu preciso daquela quantidade de dinheiro para ser feliz. Eu preciso daquela quantidade de bens para conseguir ser feliz. Ou seja, a cobiça dos olhos é tudo aquilo que você acha, que você entende, que sejam necessários e suficientes para você ser feliz, ao qual não é. O ciclo: ver, desejar e agir. A Bíblia mostra que a queda raramente ela é súbita. Ela começa pelo olhar. O exemplo clássico é o de Eva, Gênesis 3, versículo 6. Ela viu que o fruto era agradável aos olhos. Ela desejou o fruto e ela comeu. Ou seja, ela viu, ela desejou e ela comeu, agiu. Nós vemos aqui claramente. Eu imagino que na Bíblia fala, a gente faz uma leitura direta, mas eu imagino Eva todos os dias passando em frente àquela árvore, passando em frente àquele local e olhando, nossa, que fruta bonita. Aí no dia seguinte, nossa, qual será o gosto dela? Aí no outro dia, caramba, por que não pode comer? Sabe, fica se gerando situações na nossa mente, o desejo, nós quando olhamos, vemos, queremos ter uma ação. E qualquer coisinha que nos impulsione a fazer o errado, aqui no caso é a serpente, mas qualquer coisinha pode nos fazer a cometer a ação do pecado, a ação do desagradar a Deus. Qualquer coisinha pode fazer isso. Nós é que precisamos resistir. Gente, negócio é ferrenho. O mesmo aconteceu com o rei Davi, em 2 Samuel 11, versículo 2, que ao passar pelo terraço viu uma mulher se banhando e permitiu-se que o olhar se tornasse uma estratégia de posse, ou seja, eu quero ela para mim, eu desejo ela para mim. Quem é aquela mulher? Quero ela é minha, ela vai ser minha, mesmo ela sendo casada. Daí a gente vê que
Para a gente pecar, só basta um olhar ou um ouvir nas nossas janelas. Nas nossas janelas, a boca também é uma janela. Não é só o que sai dela que contamina, mas o que a gente permite que entra também que contamina o nosso corpo. E por aí vai, né? 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Nosso trecho que a gente vai usar hoje é a cobiça dos olhos. Em 1 João 2,16, a cobiça dos olhos é colocada ao lado da cobiça da carne e do orgulho da vida. Ela se manifesta de duas formas. Duas formas principais hoje: o consumismo e a inveja, o desejo insaciável por objetos, roupas, carros, celulares, o estilo de vida que nós vemos nos outros. É um sentimento que eu só serei completo se eu tiver aquilo. Enquanto eu não tenho, enquanto eu não compro, eu não sossego. Quantas pessoas se endividam por causa de iPhone, por causa de telefones mais modernos, de última geração, ou o carro da moda, ou o telefone, ou a música, ou o restaurante badalado da cidade. Quantas pessoas não se endividam para caber dentro do sonho dos outros, que nem é o sonho dela. Elas só entram porque, eu não quero ficar para trás. Não vou ficar para trás, não. Eu quero estar junto. Pecados sensuais. A busca por estímulos visuais que alimentam fantasias impuras, tratando pessoas como objetos de consumo visual. Aqui nós podemos trazer um exemplo claro da pornografia. Se você abriu internet, TikTok, Kawaii, isso estou falando do leve, que ainda tem os mais hardcore ainda, os mais pesados. Mas se você abrir, você só subir um pouquinho o feed, vai ter alguém de biquíni rebolando na tua frente. Com a bunda rebolando na tua frente. Por isso que ontem eu disse, retira da sua vida. Não olha, não passa nem perto. Esquece, retira-te, Satanás. É exatamente por isso. Satanás, ele pega a gente pela visão, pela audição, pela dúvida. Será que se eu ficar olhando, eu tô mesmo pecando? É só tô vendo, não tô tocando. Mas Jesus disse, aquele que olhar para o outro, para outra mulher, para a mulher do outro, e desejar, já cometeu pecado. O pecado ele já começa já só no pensamento, não precisa nem a pessoa tocar. No pensamento o pecado já acontece. Mas Natália, eu só olho, não tem problema. Tem problema sim. Tem problema sim. Tua alma está se perdendo. Porque da cobiça dos olhos, de olhar para o fazer, é 2 palitos, como dizem os paulistas. É 2 palitos, é muito rápido. Basta eu ter alguém na minha frente que eu vou olhar e vou querer consumir. Se eu estou vendo, eu estou consumindo, eu estou colocando para dentro do meu corpo. E colocando para dentro do meu corpo para eu pecar, para eu cometer, mas eu não cometo. Não olha, não vê. Isso vai te levar a cometer outros pecados. E outros pecados como masturbação, outros pecados como querer desejar a mulher alheia que não é sua. Isso é só o começo. Tem muito mais. Se você mexer, é igual cocô. Se você mexer, o cheirinho sobe. Quanto mais você mexe, mais o cheirinho sobe. É importante notar que a Bíblia não condena a apreciação da beleza. O erro da cobiça dos olhos ocorre quando a admiração se transforma em idolatria ou insatisfação. Eu começo a murmurar no meu vídeo, por que eu não tenho? Por que eu não posso? Por que eu não devo? Por que eu não quero? Você começa a gerar insatisfação dentro de você. A admiração. Que casa bonita meu vizinho construiu, fico feliz por ele. Cobiça. Por que ele tem essa casa e eu não?
Eu faria tudo para ter algo assim. Entende qual é a diferença? Quando enxergamos essa diferença, os nossos olhos se tornam puros. De que casa bonita, que Deus aumente. Agora, nossa, queria tanto ter uma casa dessa. Lembra tinha um programa na Globo chamado Zorra Total. E esse tinha um quadro que tinha um cara que tinha um zóio grande. Ainda vou ter um negócio desse. E é isso. A vida da pessoa continua lá, ela continua vivendo. Você é que fica com a sua inveja dentro de você. E ela continua vivendo a vida dela. Ainda mais se ela for cristã. Se ela for cristã, é que ela mais não liga mesmo, porque ela tem o Senhor que a protege e acabou. Este versículo, ele expande o conceito de não amar ao mundo do versículo anterior, 2, versículo 15. João categoriza a anatomia da tentação em 3 frentes. A cobiça dos olhos, a cobiça a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho e a ostentação. O consumismo e o desejo de possuir o que se vê, que é a cobiça dos olhos. Vamos lá para Mateus 6, 22? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Inserido no Sermão do Monte, Jesus está tratando da visão do mundo e das prioridades do coração. No grego, a palavra bons, haplos, também significa generosos ou focados em um único alvo. O contexto do capítulo 6 lida com o acúmulo de tesouros. Jesus ensina que a maneira como enxergamos a realidade, se com generosidade, se com foco em Deus ou com inveja e cobiça, determina a nossa vida interior, se ela será iluminada ou se ela será sombria, de sombras. Avalie o seu filtro. Ao olhar para o sucesso alheio, ter olhos bons significa olhar para a conquista do próximo com alegria e gratidão, em vez de permitir que a inveja, o olho mau, obscureça o seu próprio contentamento. Paulo fala muito sobre o contentamento. Olhar que o outro tem algo e você se sentir feliz e contente com o que você tem. Não estou dizendo que você precisa ser conformado, mas se você quer melhorar, trabalhe para isso. Mas trabalhe com honestidade, não fazendo do seu trabalho algo que vá te tirar do foco da vontade de Deus, mas fazendo que o seu trabalho, o seu dinheiro, ele trabalhe para você, não que você trabalhe por dinheiro. Entende? E você deixe família, deixe filhos, deixe casa, deixe tudo em prol do seu ganho pessoal, em prol do seu financeiro, em prol de um desejo. Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Preserva minha vida no caminho que traçastes, que o Senhor traçou, não que eu mesmo quero traçar para minha vida. O Salmo 119 é o mais longo, é a mais longa exaltação à palavra de Deus na Bíblia. O autor reconhece que o mundo está repleto de vaidades ou coisas inúteis. O shal. Aquilo que é vazio, sem valor eterno ou enganoso. O contexto é uma oração por satisfação e obediência. O salmista entende que não tem força própria para ignorar as distrações desse mundo. Por isso, pede a intervenção direta de Deus para redirecionar a sua visão. Tem um texto que fala sobre um jovem rico. O jovem rico possuía bens, possuía casas, possuía tudo. E ele pergunta a Jesus Cristo: Mestre, o que devo fazer para te seguir? Já ajudo, já te sirvo. O que mais eu preciso fazer? Jesus pega e diz a ele: vende tudo o que tens e me segue. E ele entristeceu o seu coração. Ele se entristeceu o seu coração porque ele tinha muitos bens e ele não queria perdê-los. Ele não entendeu que os bens não são mais valiosos do que a presença de Jesus, do que ter Jesus na nossa vida. E isso aí
pega muitos no dia de hoje. Quantas coisas precisamos deixar de lado para seguir a Cristo Jesus? A primeira coisa que Jesus diz é: aquele que quer vir após a mim, que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Temos negado a nós mesmos, negado nossos impulsos, negado nossos desejos, negado nossas cobiças, a nossa inveja. Será que temos realmente negado para seguir a Jesus Cristo? Ou será que, Jesus me ama, eu quero segui-lo, mas eu não quero abandonar? Será que isso está certo? Será que você está certo nesse ponto? Busque nas Escrituras Sagradas aprender do Senhor para você ver se Ele quer isso para a sua vida. Jesus, Ele transforma. Se Jesus entrar na vida de alguém, Jesus entra e traz transformação. Identifique o que é inútil na sua dieta digital atual, redes sociais, notícias irrelevantes, entretenimento vazio, ficar passando feed vendo bunda rebolando, ficar vendo feed de piada, de humor que só deprecia e acaba com a imagem da mulher, ouvindo tipos de música que só te bota para baixo. Só diz que tu vai rebolar a bunda, que vai sentar, que vai... É isso que você quer para sua vida, mulher? Ficar só conhecida por rebolar? Ou você quer ter um conteúdo mesmo de fato para você, para sua família? E que está roubando o tempo que você deveria dedicar ao seu propósito. Peça a Deus ajuda para ter foco no que realmente tem valor eterno. Jó 31, versículo 1. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó está fazendo sua defesa final, provando sua integridade diante dos amigos e de Deus. No capítulo 31, ele lista uma série de pecados que evitou, começando pela pureza sexual. A cobiça aqui refere-se a um olhar prolongado e intencional, com fins impuros. E destaca a proatividade. Jó não esperou a tentação chegar para decidir o que fazer. Ele estabeleceu um acordo prévio. Ele entendeu que o controle do corpo começa com a disciplina dos olhos. Não quer pecar? Não olhe. Não quer pecar? Não veja. Não quer pecar? Saia do ambiente. Tire, exclua, não fique no mesmo lugar. Não permita que os seus olhos deixem com que essas coisas entrem na sua vida. Crie regras de ouro para o seu comportamento visual antes mesmo de ser tentado. Por exemplo, decida fechar uma aba do navegador ou desviar o olhar imediatamente ao se deparar com algo que estimule pensamentos impuros, honrando o compromisso feito com Deus. Retire mesmo, não deixe que isso faça parte da sua vida. A cobiça dos olhos trata da sedução pelo que vemos, o materialismo, o consumismo. No contexto bíblico, o olho é a entrada para a alma. O desejo visual cria a ilusão de que a felicidade depende da posse, do que é observado. Quantas mulheres são assassinadas por feminicídio nesse país ou em todo o mundo porque o homem não aceita o término do relacionamento? Quantas? Ela não vai ser minha, também não vai ser de mais ninguém. Vivemos em um mundo tão atualizado de se ela não é minha, ela não vai ser de mais ninguém. Eu não quero ela com ninguém. Um egoísmo desenfreado, uma maldade sem tamanho. Se você não consegue enxergar o mal que o mundo está trazendo, você faz parte desse sistema e você está tão doente quanto o mundo. O mundo, ele tá doente. E você está doente, capenga, xoxa, capenga, manca. Tá ruim. Se você não consegue identificar a maldade no mundo, é porque você faz parte dessa maldade. Se você olha e não consegue ver uma pessoa jogada na rua e não se sensibilizar com ela,
você está doente. E essa doença é da sua alma. Você precisa tratar, precisamos tratar a nossa alma, para que o nosso corpo seja direcionado, focado, administrado por Deus. Jesus mostra a consequência. Olhos bons geram luz interior. O salmista mostra a dependência. Precisamos de ajuda de Deus para não olhar para o vazio. Jó mostra a responsabilidade. Devemos tomar decisões práticas, firmes sobre o que escolhemos ver. Posicionamento. Não fique aonde os seus olhos te levam a pecar. O que você olha constantemente acaba moldando o que você deseja, o que você quer e o que você é. O que você vê te molda por dentro. Avalie seu consumo visual, redes sociais, vitrines e como isso gera descontentamento na sua vida. E o principal, proteja a janela da alma para se manter no foco, no eterno, no Senhor e não deixar ser desviado. Se for preciso, coloque esqueci o nome, aquela armadilha lá do cavalo para ele não olhar para as laterais. Foque no seu objetivo é o Senhor, seu objetivo é o reino, seu objetivo é o céu, são os milagres. Foque nisso e não se deixe desviar. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Pai, cuida dos nossos olhos. Não permita que caiamos por causa dele. Que os nossos olhos estejam sempre firmados e fixos no Senhor. Que nós não caiamos nas nossas inutilidades, nas nossas tentações, nos nossos medos, nas nossas cobiças, Pai. Purifica os nossos olhos. Que sejamos, Pai, presos e amarrados à tua vontade e que não saiamos dela. Que permaneçamos, Senhor, focados com direcionamento, direcionados para o Senhor, para a tua verdade, para aquilo que o Senhor deseja. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, quando olhamos e cobiçamos aquilo que é iníquo, aquilo que não é bom, aquilo que não é do Senhor. Perdoe nossos pecados e nossas falhas, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.